Então, rapaziada, vamos dar uma olhada agora no que o Diniz achou dessa vitória importante na Copa do Brasil. Vai começar agora a coletiva de imprensa do vencedor, né, Fernando Diniz. Diniz, boa noite. Boa noite. Thiago Toches, Thiago Toches, parabéns pela vitória. Houve Qual foi a principal diferença do Vasco sair atrás do placar para virar o jogo? Houve uma conversa diferente no vestiário, no intervalo? Primeiramente, boa noite. Eu acho que a gente já no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, mais equilibrado. A gente terminou melhor que o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo a gente mereceu a virada, o time buscou mais o gol, encaixou mais a marcação alta, ganhou mais segundas bolas também, teve mais controle do jogo, então mereceu vencer. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Tive um crescimento muito grande do Ryan no segundo tempo, puxando o jogo para ele. No primeiro tempo ele passou muito mais ali com os zagueiros. Né? Jogou muito. Queria saber se isso partiu do Ryan, já caiu um pouco mais pela direita, ou também é uma orientação sua no segundo tempo, com a própria entrada do Verratti, que ele cresceu muito por ali. Não, na verdade o Veguete entrou já tinha 30 minutos no segundo tempo. Né? O Ryan jogou bem o segundo tempo inteiro. No plano inicial já era para o Ryan participar mais do jogo, ele é um jogador muito decisivo e desde que eu cheguei aqui eu procuro fazer com que o Ryan participe o máximo possível do jogo, porque ele tem um poder de decisão muito grande. Tanto ele como o Andrés e o Coutinho. E no segundo tempo a gente ajustou um pouco o posicionamento dele e pediu para ele ficar. Ajustamos e orientamos no sentido onde tinha os espaços para ele poder pegar mais na bola. E aí ele conseguiu participar mais do jogo. E depois que o Veguete entrou, ele veio um pouco mais para a ponta. Ficou entre a ponta ali e a meia circulando ali no entre linhas ou pegando a bola aberta e ele levou muita vantagem e acabou sendo decisivo para a gente virar. Alô, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a diferença do primeiro e do segundo tempo, vi um Vasco na reta final do primeiro tempo alçando bolas na área, não conseguindo alcançar o gol do Fábio, e já no segundo tempo imprimindo uma velocidade, uma intensidade. Foi um pedido seu na virada do primeiro e do segundo tempo? Mano, utilizando a velocidade que pergunta é essa, gente? Fez uma ótima claro que partida, foi. especialmente no segundo tempo. Obrigado. Eu achei que no segundo tempo a gente estava alçando muito a bola. O Fluminense, depois que fez o gol, a partir da metade do primeiro tempo, eles acabaram baixando muito a marcação e fica mais difícil para você entrar. Aí o Gomes nem estava jogando muito aberto, ele estava jogando mais por dentro. A gente abriu o Gomes já aqui e estava dando amplitude no outro lado com o Paulo Henrique. E não é só alçar ou cruzar, é a maneira como vai chegar, a velocidade que vai chegar os cruzamentos, a quantidade de gente que você consegue colocar na área. E eu acho que isso que melhorou no segundo tempo. A gente teve mais celeridade nos passes, o Ryan entrou mais no jogo e a dinâmica de construção ela ficou mais acelerada e ajudou para que o jogo conseguisse fluir com mais naturalidade e a gente chegasse com mais contundência. Diniz, tudo bem. Qual o tamanho dessa vantagem para domingo? Não, a vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo, o Fluminense terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos. É manter a seriedade e partir para dentro. Procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade e respeitar nosso adversário. Aqui, Diniz, Sérgio. Isso é que é importante. Parabéns pela vitória. Eu quero fazer uma pergunta sobre a sua carreira em relação a desempenho, Copa e Liga. Os seus principais títulos são em Copas. Você teve trabalhos como no São Paulo, que você acabou não conseguindo o título no final, trabalhos com desempenho em números abaixo, como no Cruzeiro, no próprio Fluminense, depois de ter ganhado uma Libertadores, que é uma Copa, e no Vasco, ao longo dessa temporada. Mas nas Copas, os seus trabalhos chamam muita atenção. Eu queria saber se você acha que o seu trabalho, seu estilo, encaixa mais com os jogos de Copa, por que você acha que isso acontece? E, se me permite, terceiro jogo contra o Zubeldia, terceira vitória. Vai pedir música? Não, de maneira nenhuma. É um treinador que eu respeito muito. Também já perdi para ele no Morumbi, já perdi para ele quando ele estava do Lanús. É um treinador que tem muito meu respeito, tanto da parte técnica e principalmente como pessoa que eu admiro. Em relação aos meus trabalhos, não é só assim. No São Paulo, a gente fez um
um trabalho de 1 ano e meio, que quando eu cheguei no São Paulo, a gente conseguiu a vaga direta para Libertadores, Campeonato Brasileiro. E no outro ano, a gente, em determinado momento, antes de fazer a transição da diretoria, a gente tinha 7 pontos na frente, com 71% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Em 22, quando eu fui para o Fluminense estava na zona de rebaixamento e terminou em terceiro, com 70 pontos. Então não é que só tem trabalho, o trabalho só acontece nas Copas. Agora, quando a gente tem um elenco, uma restrição de orçamento, e você começa a avançar muito nas competições, é mais difícil para você manter. O Palmeiras e o Flamengo, ou o Botafogo, o ano passado, é uma questão de orçamento. E você conseguir ter praticamente 2,5 times para jogar, e no caso do Flamengo e do Palmeiras, de maneira especial, tem uma categoria de base muito pungente. Eles investem imensamente dinheiro, não é só investimento técnico, não. Investimento para contratar jogadores com 15, 16 anos, eles vão limpando tudo que tem por aí. Então é mais difícil concorrer. Geralmente esses times, quando tem o poder financeiro, eles acabam tendo uma condição maior de fazer um elenco mais robusto e conseguir praticamente, de fato, ter mais do que 2 times para poder andar nas competições. E uma outra coisa também no Vasco, a gente está aprendendo a fazer as coisas no Vasco. Eu falei, vou repetir, eu falei uma vez aí, o Vasco está aprendendo a ser grande. Esse Vasco que eu dirijo é uma construção infinita que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir ter estabilidade nos resultados e nos desempenhos. Não é uma coisa que acontece, chega e vai ganhar sempre. Então essas oscilações que estão acontecendo, a gente não quer que aconteça, que aconteceu principalmente no Campeonato Brasileiro, mas ela tem uma certa normalidade. Você pegar um time muito machucado, um jogador desacreditado, o jogador começa a jogar bem, depois aspira a coisas melhores, depois cai. Então é um processo... É normal, né? Que a gente está vivendo, que com o tempo a tendência é a gente ganhar cada vez mais consistência. Mas assim, o que a gente precisa agora nesse momento é ter foco total no jogo de domingo. Diniz, boa noite. É isso aí, é foco. 1927. Hoje tinham mais de 60 mil presentes no Maracanã, a maioria vascaína. Qual a importância desse apoio incondicional da torcida para essa virada de chave, a virada tudo, né, do meu jogo, irmão? inclusive cantou na arquibancada que é o a time torcida da virada. é Qual foi esculacho. A importância da torcida nessa virada de hoje? A importância da torcida é fundamental. Nosso melhor jogador, sempre. A torcida do Vasco é algo incrível, chega a ser às vezes inacreditável. O tanto que eles conseguem apoiar, jeito de torcer, uma torcida tão machucada nesses últimos anos. E é um sonho muito grande poder fazer a torcida do Vasco feliz. É o que a gente vai tentar. Vai conseguir, pô. Tudo bem, João Guerra do GE. Essa vitória entra para uma lista de grandes vitórias do Vasco na temporada. A gente cita, por exemplo, a goleada contra o Santos. Essa virada no último minuto entra para essa lista importante de vitórias. E você já citou em outras coletivas como em alguns momentos da temporada o Vasco caía logo na sequência de um jogo muito importante. Uma vitória muito grande, tipo um 6-0 contra o Santos, foi um momento que depois o Vasco acabou caindo. Eu queria te perguntar como você já até citou isso em alguns momentos, já nessa coletiva, essa parte mental. E a gente sabe que mata-mata, o mental é muito importante. Como você pretende trabalhar esse mental para, de fato, dessa vez o Vasco não deixar esse estado anímico cair num jogo tão importante como esse nessa reta final de Copa do Brasil? Obrigado. Eu acho que é um aprendizado constante. Eu acredito que a vitória contra o Inter foi uma vitória muito contundente. E o decréscimo do Inter para o Mirassol, embora a gente tenha perdido o jogo para o Mirassol, tecnicamente a gente jogou muito bem. Faltou um pouco mais de energia para a gente. Porque quando tem essas vitórias muito significativas, como foi a do Inter, e ali praticamente, e de fato foi isso que aconteceu, foi a vitória que tirou a gente do rebaixamento, a gente tinha uma chance muito pequena de cair, existe uma, e daqui a pouco você tem que pensar na Copa do Brasil. Então do jogo do Inter para o Mirassol, a gente teve uma queda bem menos significativa do que do Santos para o Juventude naquela ocasião, ou daquela sequência de vitórias também, depois a gente caiu bastante. E aí o jogo do Atlético Mineiro não entra nessa lista, foi um jogo muito atípico. Eu acho que o time vai aprendendo a lidar com essa situação e saber que o Vasco, aprender a ser grande, é ser consistente, é entregar desempenho, entregar grandeza. Só o microfone. Alô? Não entendi. Voltou? Ficou bom agora. Diniz, por favor, fala só para teste de novo. Alô. Voltou. Pô, ficou ótimo.
Eu não sei de onde que eu parei aonde, nem sei. Então, essa constância é uma coisa que a gente vai aprendendo a ter. Agora, nessa reta final aqui, eu acho que o time está muito concentrado, muito conectado e sabe que só foi o primeiro tempo. E a gente precisa agora, como eu disse acho que na primeira resposta, corrigir. A gente errou coisas hoje, principalmente no primeiro tempo, encaixe de marcação, perda de segunda bola, perda de duelo. Uma outra bola parada a gente marcou mal, então a gente tem coisa para corrigir, como o Fluminense vai corrigir, e é uma disputa que está em aberto. Diniz, boa noite. Alô, Diniz. Tá? Então vamos lá. Diniz, boa noite. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Sempre. Vou perguntar uma coisa em relação ao jogo de hoje, aliás, duas. A primeira, a tua opção de apenas 4 jogadores mais ofensivos no banco, o David, o Matheus, o Verratti e o GB. O Estrela e o Garré foram para o outro jogo e desse porque a opção deles não terem vindo. E a segunda, muito a ver com o primeiro tempo, se o número de finalizações que passou em branco no alvo, né, o Vasco 6 finalizações apenas, não acertou nenhuma, no segundo tempo mudou, 7 e 4 no alvo, e vai ver com o nervosismo do torcedor que fez essa festa, alguns jogadores sentiram, porque o início do jogo foi muito bom, mas depois o time caiu nas finalizações, no rendimento. Teve a ver também, se sentiu com essa questão de nervosismo de alguns jogadores? Você percebeu isso? Sinceramente, eu não achei o time nervoso, não. Até porque se fosse estar nervoso, ia estar no começo, né? Não ia começar bem. Eu acho que teve uma alternância ali de domínio. A gente começou melhor que o Fluminense. Normal, meu irmão. É clássico, porra. A gente desencaixou a marcação algumas vezes e o Fluminense aproveitou 2 vezes, fez 2 boas jogadas. Eles chegaram, finalizaram, aí virou escanteio, a bola ficou circulando a nossa área ali Fizeram um gol de bola parada. Depois a gente entrou no jogo novamente e o jogo ficou equilibrado. A gente terminou o primeiro tempo melhor que o Fluminense, eu achei já. Também acho. E o fato de finalização é uma coisa... Às vezes vai a finalização, depende da finalização que vai no alvo, é uma finalização que não quer dizer nada. Você pega a estatística. Às vezes você faz uma finalização de dentro da área que vai para fora, que é uma chance clara de gol. E ela é contabilizada aí dos números, não foi no alvo, mas a chance foi muito mais clara do que muitas finalizações. Aquele chute do Andrés ali, por exemplo. Foi um jogo de poucas oportunidades no primeiro tempo, na realidade, tanto para nós quanto para eles. Isso é uma característica de jogos assim de semifinal. Até acho que o jogo ele foi muito melhor do que os jogos decisivos têm sido. Se você olhar, você deve ter acompanhado o jogo do Cruzeiro e Corinthians ontem. O jogo de hoje foi muito mais movimentado que o jogo de ontem. Foi um jogo mais aberto, um jogo para o torcedor de maneira geral, muito mais aprazível para assistir, né? Eu acho que no segundo tempo a ideia não era no segundo tempo a gente ficar mais agressivo, porque tinha que virar. A ideia do primeiro tempo era ter jogado como jogou o segundo tempo. Então a gente conseguiu fazer alguns encaixes de marcação e a gente conseguiu colocar o Ryan mais no jogo e conseguiu dar um pouco mais de acelerar mais o ritmo do jogo da bola, tanto da transmissão dos passes como dos movimentos. E isso fez com que a gente melhorasse bastante no jogo. Mas eu não acredito que foi por conta de nervosismo, não. Acho que foi por conta de ajustes que a gente conseguiu fazer no segundo tempo. Os 4 no banco, acho que é necessário, né? A gente não vai botar 5 atacantes, né? Dificilmente você vai colocar 5 atacantes. Existe quando você vai compor um banco, no elenco, tem uma dinâmica de comportamento, daquilo que acontece, de energia, daquilo das pessoas que estão mais integradas. E eles poderiam ter vindo para o banco ou não, mas dificilmente se eu tivesse trazido o Garré nem entrou no jogo passado, e o Estrela, eu ia botar eles no jogo. Então existe uma dinâmica nas relações que a gente tem que respeitar. O futebol ele não vive só daquilo que é técnico, então vou trazer 5 atacantes, 5 para frente, 5 para trás. Não é só isso que a gente tem que mensurar. Por exemplo, hoje, uma pergunta que vocês não fizeram, mas talvez se tivesse perdido, as pessoas acabam fazendo, porque quando perde a gente vai buscar os porquês. Fiz a primeira mexida com 30 minutos. E eu poderia passar o jogo sem mexer. Então ia ser só uma mexida no jogo. E aí, assim, quando ganha, a gente não questiona. Mas se perde, é para quem mexeu. Eu mexo para melhorar o time. Eu trago quem eu acho que vai no geral, no contexto geral, vai ajudar o Vasco a ficar mais forte para poder vencer os jogos. Diniz, boa noite. Fábio Torres, JJ TV Esportes. Diniz, essa vitória do Vasco ela foi muito marcada pelo anímico mental do Vasco, estava muito forte. O Vasco, desde o primeiro minuto, batalhou bastante. Acaba levando um gol numa bola de jogada ensaiada ali, mas em nenhum momento desistiu. Continuou lutando e no segundo tempo voltou ainda melhor. Brigando bastante com o time do Fluminense. Conseguiu fazer o gol logo no início.
Mas a parte anímica estava tão forte, o mental tão forte, que o segundo gol do Vasco, ele sai numa jogada de arrancada do Ryan sensacional, que ainda sofre a falta, não cai, podia cavar a falta, continuou, e aí culmina no cruzamento que sai o gol do Verrete. Foi trabalhado durante a semana para esse time estar com o mental tão forte. Esses jogadores, eles têm consciência de que tem que manter. Mano, pô, vocês fazem uma pergunta de quase um minuto para perguntar qual é o anímico. O cara vai ficar explicando. Que o mental dos jogadores está em dia. A própria derrota para o Atlético Mineiro, embora tenha sido uma derrota muito atípica, tudo faz parte de um roteiro da semana. A gente não... E viver isso. É saber quando tem derrotas significativas, momentos ruins, é saber como que o time reage a isso. Eu acho que nisso o time do Vasco, ele, desde que eu estou aqui, ele tem sabido fazer muito bem. Saber na hora que está descendo, ir melhorando, e se juntando, e corrigindo, e sabendo aquilo que faz a gente forte, aquilo que faz a gente frágil. E eu acho que o time soube se fortalecer no processo geral. Não é, a gente, esse tipo de jogo como o de hoje, com bastante contundência e ser uma partida decisiva, ele não é construído em 3 dias ou numa semana. É uma construção de 7 meses que eu estou aqui. Os jogadores, eles treinam muito, já falei mais de uma vez, esse time do Vasco, ele está certamente entre os times, jogadores que mais trabalham com boa vontade, e eles merecem coisas boas, assim como o torcedor. Um time que trabalha muito. E trabalha muito em todos os sentidos, tanto no aspecto físico, tático e mental. Então não tem uma mágica de 2, 3 dias. Eu acho que num processo como um todo, daquilo que a gente está construindo, a gente tinha de onde buscar energia para poder fazer uma boa partida que fez hoje. Diniz, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Na sua última passagem pelo Fluminense, a sua relação com o John Kennedy ela chamou muito a atenção. E hoje no Vasco você comanda mais um jovem promissor que vive um momento brilhante no Vasco, que é o Ryan. Eu queria saber como que você trabalha com esse tipo de atleta e lida com o desenvolvimento não só físico, mas também mental no dia a dia. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, não só com os mais jovens, mas já que você citou 2 jovens, o jogador de futebol ele é muito machucado. Eu sempre digo isso. É um tipo de categoria, o problema é teus berros, pessoas mano. Na sociedade. Você perde o grupo por causa disso. Que a gente acha que quando o jogador vai enfrentar um estádio como esse, com 60 mil pessoas, ele não tem fragilidade. O cara tem que ser de ferro para poder aguentar. E a gente acaba perdendo muito talento por conta dessa pressa e dessa coisa que a gente precisa espiar o tempo todo, de ter um herói ou um vilão. E acredito que a gente prepara muito mal os jogadores para isso. É muito difícil. É difícil para treinador, é difícil para vocês mesmo que são da imprensa, quando vocês às vezes também são criticados, têm a vida exposta. É difícil a gente, no meu caso, com 51 anos, você imagina com um jovem de 19, 18 anos. Como é que é lidar com isso? A gente pensa pouco sobre isso. E talvez, não sei se o principal, mas um dos principais pilares do meu trabalho é essa preocupação que eu tenho. E dessa preocupação, acho que eu consigo, em alguns casos, me aproximar e oferecer algumas coisas positivas para esses jogadores, para que eles consigam se desenvolver como pessoa, porque o Ryan não tinha problema com futebol. O Ryan, quando eu cheguei aqui, ele tinha um problema de estima, de confiança, de prazer em jogar futebol, que estava rebaixado, a torcida estava hostilizando naquele momento. Então o problema dele não era com o jogo, era um problema de comportamento que, se você não consegue aproximar e trazer um pouco mais de confiança, é difícil para o jogador desenvolver. Sempre digo uma frase muito simples, que jogador sem confiança é ruim, jogador com confiança é bom. Então, quando é um cara talentoso, como o John Kennedy ou o Ryan, com confiança, eles acabam se destacando. Aqui é Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre a preparação, porque o Fluminense foi apontado por todos como o favorito do confronto, principalmente para essa partida. Como é que você recebeu isso? Como é que você trabalhou isso com os seus jogadores, esse favoritismo que era passado para o Fluminense? E agora para o domingo? Né? O favoritismo é a do Vasco? Qual o tamanho dessa vantagem? E o favoritismo, você acredita agora que ele pertence ao Vasco? E se me permite também mais uma pergunta, falar um pouco sobre o Verrete, a importância, porque a imagem que fica favoritismo é o Verrete nada, chutando pé no copinho, chão, né? E esbravejando no jogo contra o Atlético Mineiro, e hoje ele faz um gol que garante a vitória vascaína. Obrigado.
Eu acho que eu não acompanho muito internet, rede social. Eu imaginava que o Fluminense podia ter um favoritismo pelo momento recente que o Fluminense está passando. Não tem que... Com certa naturalidade nisso, normal. mas eu não me apoiei absolutamente, praticamente em nada sobre essa coisa de favoritismo. Eu me apoiei, assim, de poder trabalhar o time do Vasco, que enfrentar um time que está no momento bom, com mérito, porque é um time que joga bem, um time que sabe se defender, que sabe construir lá de trás, sabe fazer transição, tem bolas paradas, faz gol de bola parada com uma certa constância. Então, o tempo que eu tive foi para me ocupar de treinar o melhor possível primeiro para saber se defender do Fluminense e poder explorar algumas deficiências que obviamente todo mundo tem, que a gente tem e eles também têm. Em relação ao Veguete, é uma coisa natural que aconteceu, eu falei já na outra entrevista. Eu tenho uma relação muito próxima com o Veguete. Ele é um grande artilheiro nosso, é um dos ídolos mais importantes da história recente do Vasco. Ele foi muito importante aqui, naquela saída do Vasco de 23 do rebaixamento, uma coisa inesquecível. E ele é um dos grandes artilheiros do Vasco ainda na temporada. E é uma pessoa que eu confio muito. Confio como jogador e confio como pessoa. E teve um momento de irritação lá contra o Atlético Mineiro, que depois a gente conversou logo no jogo mesmo, e não teve nada, não foi uma coisa relacionada especificamente a mim, ou coisa. O cara saiu irritado e acontece. E tá tudo resolvido, e não está resolvido porque ele fez o gol. Se não tivesse resolvido, ele não teria entrado. Assim, eu não tenho. E uma coisa que eu não sou também, eu não sou uma pessoa rancorosa com ninguém. Tenho rancor. Eu sou um cara muito franco nas minhas reações e me exponho, às vezes na beira do campo, mas a minha relação com os jogadores é uma relação com um grau de profundidade bastante interessante, que a tendência é quando tem algum problema também, como não tem dolo na relação, não tem maldade, as coisas acabam sempre caminhando para melhor. Foi o que a gente conseguiu fazer daquele episódio. Foi uma relação que ela ficou mais próxima, não ficou uma relação mais afastada. Porque quando tem boa intenção, as pessoas têm, no fundo, bom coração, as pessoas, a tendência é elas se entenderem e daquilo ficar uma coisa ainda mais forte, que foi o que aconteceu. Um vínculo ainda mais interessante. Diniz aqui, boa noite. Jonathan, canal BTB Esportes, parabéns pela vitória. E resultados como esse, apesar de ser o primeiro jogo, são decididos no detalhe. Um detalhe que me chamou muita atenção foi ali no segundo tempo, você mantendo a conversa com os jogadores, reunindo no meio-campo. Queria saber qual foi o teor, né, daquele assunto, daquela conversa, resumindo ali os últimos detalhes, para o Vasco voltar bem e virar no segundo tempo. E algo até pessoal, se você tem vontade de entrar, botar a chuteira e jogar também. Queria que você falasse sobre isso. Obrigado, Diniz. Eu não tenho, minha vida é muito bem resolvida, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Sou mais feliz sendo técnico que eu era quando jogava, então eu gosto de ajudar eles a poderem brilhar. E ali foi ajuste, eu nem lembro, sinceramente eu não lembro especificamente o que foi, mas eu acho que foi algum ajuste de marcação de bola parada, eu acho que não esqueci de falar no intervalo, e eu estava ajustando, acho que era isso na hora de entrar ali. Aqui, Diniz. Boa noite, Eduardo Alves, Vável Brasil. É uma mudança que você já teve que passar durante outros momentos da temporada, que é o Puma no lugar do Piton. Mas para o jogo de hoje, especificamente, eu observei alguns outros mecanismos de saída de bola por essa mudança. Queria que você clarificasse um pouco sobre eles e como é que você acha que o Puma se saiu na sua proposta, que você com certeza passou aí. Eu acho que o Puma foi muito bem, foi mesmo. Não só hoje, mas nesse período. Não, naquele período eu não gostei não, mas hoje deu o braço a torcer, jogou muito. Acho que a participação dele foi muito positiva. E hoje acho que ele jogou muito bem, jogou bem na parte defensiva, jogou bem na parte ofensiva, participou ele deu a pré-assistência ali para o Andrés Gomes, quase fez um gol de cabeça, quase fez um gol no primeiro tempo. E é um jogador que eu gosto muito. O Puma, ele tem características muito interessantes para um jogador de futebol. Ele é um jogador grande também, um jogador forte, quase ambidestro, bate muito bem na bola, tem boa estatura e boa impulsão. E eu procuro colocar no campo os jogadores, de fato, assim, que eu acho que vão fazer o time render mais. Eu não sou muito preso, até quando a pergunta que o Fábio fez, de trazer especificamente, então tem que trazer ou dois zagueiros, ou 2 atacantes, ou 4 atacantes, ou 2 pontos. Eu procuro, assim, e gosto que os jogadores joguem também em mais de uma posição. Então, eu, no caso do Puma especificamente, embora ele não fosse um jogador, ele tivesse feito poucas partidas pelo lado esquerdo, eu fui treinando
já há algum tempo, mesmo antes do Piton ter sentido a lesão, ele já tinha treinado um pouco naquela posição. E eu senti confiança para lançá-lo lá atrás. E quanto aos mecanismos de saída, a gente não mudou muito os mecanismos de saída. A gente procurou analisar como o Fluminense marcava e fazer aquilo que a gente tivesse mais conforto. Sempre que a gente vai sair com construções mais curtas, a ideia é sair mais curto para poder fazer gol no adversário e não tomar risco para você mesmo, né? Eu acho que hoje o time soube fazer bem isso. A gente nunca tem perfeição. Em alguns momentos eu acho que no primeiro tempo a gente tinha que ter baixado mais, para sair mais curto, para ter um controle maior do jogo, que isso no segundo tempo isso foi outra coisa que melhorou. A gente fez menos bola longa do que no primeiro tempo, e isso traz um pouco mais de segurança para o time ter domínio e ter mais protagonismo. Então acho que no segundo tempo a gente conseguiu, nesse sentido, também jogar melhor que no primeiro. Diniz, boa noite. Aqui, Rodrigo Calvino, 365 Scores. Primeiramente, parabéns pela vitória. Queria te perguntar, agora a gente ouviu um pouco na zona mista, o Coutinho falando do papo no vestiário, que ele falou que teve uma argumentação de alguns jogadores para acelerar um pouquinho mais na hora do ataque, mas ele puxou para ele a responsabilidade de falar para ter calma, mesmo perdendo, para ter essa paciência e reverter esse placar adverso. Queria que você falasse como foi esse papo no vestiário, vendo essa argumentação entre os jogadores, se você apoia esse tipo de iniciativa para argumentação, para levantar essas ideias, e ao mesmo tempo que ele falou nessa, digamos assim, paciência, a gente viu essa impaciência do Ryan no último lance ali do jogo, conseguir resolver a partida para o Vasco. Também a impaciência do Andrés Gomes, que é a ambição, foi mano. até a linha de fundo, um pouquinho mais rápido, e fez o passe pro Verratti. Queria que você falasse um pouquinho desse papo e também dessa última jogada. Mas eu não acho que foi impaciência de nenhum nem de outro. Eu acho que ali foi Ambição. inteligência e iniciativa. Ele falou de paciência no sentido de ser inteligente e não de ficar acelerando o jogo, perder a bola e desesperado tomar 2, 3 gols. Bola na área, com o time descompactado, que aí você não faz o gol e ainda gera contra-ataque, ou pelo menos perde a segunda bola. E foi nesse sentido que o Coutinho argumentou, e argumentou bem. E eu também, desde a minha característica, é acelerar, ser agressivo e ser paciente. Sem paciência, a gente acaba cometendo muito mais erros do que acertos. Eu repito, o Ryan, a gente foi muito agressivo. Foi agressivo e foi paciente, soube jogar com inteligência. A gente circulou muito bem a bola de um lado para o outro, conseguiu achar mais passes entre linhas. Os zagueiros foram muito mais agressivos com a posse também, e os volantes. E você pegar, acho que o Thiago Mendes fez uns 2, 3 passes longos muito bons. Inclusive, eu acho que a jogada do Andrés do primeiro gol começa com uma bola em uma inversão de acho que uns 60 metros. O Thiago Mendes, que foi um jogador que acelerou bastante. O Thiago Mendes jogou bem, mas está fora de forma, né? E que é um jogador que vai entrando cada vez mais em condição de jogo. Cada vez mais em forma. Um jogador que está mostrando cada vez mais o grande potencial que ele sempre teve. Mas ele é bom, hein? Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Parabéns pela vitória, parabéns pela performance da equipe. Ainda faltam 90 minutos. Eu queria abrir aqui a minha pergunta para você mandar um recado para esse torcedor que veio, apoiou e destacar a importância dele dentro de campo também para a sua equipe. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Lineker. Eu acho que o torcedor do Vasco é algo assim fantástico de todo o meu coração. É uma coisa muito linda o que eles fazem. E o time, eu acho que está aprendendo cada vez mais a importância que o torcedor do Vasco tem e está se conectando cada vez mais com o torcedor, apesar das nossas falhas. Apesar dos momentos que a gente acabou deixando o torcedor na mão, que a gente reconhece quando perde 5 partidas seguidas, quando a gente perde jogos em casa, que eram partidas assim que estavam praticamente ganhas, que a gente relaxa quando não era para relaxar. Mas repito, é um time que trabalha muito e um time que está aprendendo a ser Vasco gigante, como o Vasco, como é gigante a história do Vasco. E a primeira coisa que eu tenho para falar para o torcedor é gratidão e agradecer por tudo que ele tem feito por esse time. E peço encarecidamente que ele venha de novo e nos apoie, porque ele faz muita diferença. E os jogadores aprendem a gostar cada vez mais, se sentem cada vez menos pressionados e mais motivados para poder jogar com a torcida. Isso também é ser Vasco. Ser Vasco não é fácil para o jogador, porque essa torcida, jogar no Vasco, não é para qualquer um.
Essa torcida, do mesmo jeito que ela deve empolgar, ela deve motivar o jogador, muitas vezes ela pode pressionar e o jogador se sentir encolhido. Então, assim, jogar no Vasco não é para todo mundo. Eu acho que esses jogadores vão aprendendo cada vez mais o que é jogar no Vasco e gostam cada vez mais da presença maciça do torcedor. Eu adoro o estádio cheio, adoro a torcida aí fazendo essa festa. Acho que é uma festa brilhante e a gente espera de fato, a gente acredita e a gente quer muito trazer essa alegria para a torcida. Aline Nastari, TNT Esporte. Tudo bem, Diniz? Tudo bem, Aline. Até sobre isso que você está falando um pouquinho, assim, de que jogar no Vasco não é para qualquer um. Eu sei que você já falou do Verratti, mas sobre outra perspectiva. A gente viu quando o Vasco foi eliminado no ano passado, um Verratti de joelho no gramado chorando. Hoje ele estava no banco de reservas, deu intervalo, ele entrou em campo, atravessou o campo inteiro para ir falar com o árbitro e depois descer para o vestiário. Quando saiu de campo agora, ele falou, estou vivendo um momento difícil. Mas é um jogador que vibra muito e que parece exatamente que sabe o que é o Vasco, sabe o tamanho do Vasco. Queria que você falasse um pouquinho o quanto que é importante ele viver o momento que ele viveu hoje e o quanto que ele é importante para você, principalmente num jogo assim, num jogo decisivo, num jogo de semifinal, que precisa de vibração, que precisa de liderança, enfim. Todos esses aspectos contam um pouco mais para que também passasse a limpo tudo isso e colocasse ele em campo num jogo como o jogo de hoje? Eu acho que o Verratti personifica bastante o que é o Vasco. Ele é um jogador de uma entrega absoluta para as coisas, além de ser um grande artilheiro, né? Não é porque a pessoa tem muita vontade, tem muito carisma e veste a camisa que joga, né? Ele, além de tudo, é um grande artilheiro e é um dos grandes líderes da equipe. E a minha relação com ele, ela não é boa, ela é ótima, sempre ótima. Obviamente, quando o jogador está jogando constantemente, tem uma certa fluência natural, mais facilitada, né? As coisas ficam. Mas mesmo ele jogando menos, às vezes, a minha relação com ele é muito próxima e ele é muito dedicado aos seus companheiros. E esse gol hoje foi um merecimento muito grande de tudo que aconteceu, da relação que ele constrói. Se vocês vissem o que ele fala nos treinamentos, nas preleções, na hora da reza, ele é muito interessado em fazer o melhor que ele pode e inspirar os outros a fazer o melhor que eles podem. Então, ele é extremamente fundamental para a gente conseguir caminhar no bom caminho. Diniz, André Chagas, Rádio Mosaico Esportivo, boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela vitória, né, de virada, Obrigado. Do jeito que foi. Uma pergunta muito simples, né? É porque, normalmente, os intervalos das partidas de torneio nesse tiro curto de mata-mata, Copa do Brasil, costumam ser de 7 dias. Claro que a gente normalmente tem uma rodada de Campeonato Brasileiro no meio, mas aí você consegue ter a possibilidade de poupar alguns jogadores. Eu gostaria de saber se nessa nova realidade, nesse contexto atual, de um intervalo de bem menos tempo, de 3 dias, se isso influencia na sua preparação para a partida de domingo diante do Fluminense novamente. Não, influencia, mas é uma coisa igualitária, porque é igual para o Vasco e para o Fluminense, né? Então era o que tínhamos para ser feito. A CBF acho que teve uma atitude acertada quando ela modificou, porque ia ficar muito mais desajustado, o calendário ia ficar muito mais caótico se ela não consegue colocar essas finais para as datas que ela colocou. Então acho que foi um acerto da CBF. Não é o ideal, foi jogar uma partida decisiva na quinta e jogar outra no domingo. Mas é uma coisa justa no sentido de que é igual para o Fluminense, é igual para o Vasco. E a gente vai procurar preparar da melhor maneira possível. Preparar agora, praticamente até a véspera do jogo, é mais recuperar, descansar os jogadores e obviamente, fazer algum ajuste tático, tanto no campo quanto em vídeo, para poder no vídeo, né? Fazer no campo é meio complicado. Diniz, boa noite. O Ellison Souza do Rio Esporte Clube. Prazer estar falando com você. Parabéns pela vitória. É muito grande, hein? Na nossa análise na transmissão, o Vasco foi melhor do que o Fluminense em todos os setores do campo. Mas eu queria destacar o meio de campo, né? Porque muito se fala dos jogadores que fizeram gol, do Verratti, do Andrés Gomes, do Ryan. Porém, o Thiago Mendes é pouco citado, o Cauã Barros é pouco citado. E o Coutinho hoje fez uma partida espetacular e estava pegando bola do pé do Léo Jardim. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância e se permitir com relação ao termo inimigo íntimo, né? Você estava há 1 ano no Fluminense e os 2 gols saíram do lado do Samuel Xavier, né? Com o Andrés Gomes
fazendo a jogada na linha de fundo, e no segundo gol, cruzamento para o Verratti. As duas jogadas do lado direito do Fluminense. Passa um pouquinho de conhecer, você falou sobre conhecer os defeitos e as qualidades, né, e de estudar, você é muito estudioso. Se você estudou um pouco dessa fragilidade do Fluminense pelo lado direito, tem alguma coisa a ver? Boa noite. Não é por aí, porque eu não acho que o Fluminense tem fragilidade do lado direito com o Samuel Xavier. Eu acho assim, que é difícil marcar o Andrés Gomes, como é difícil marcar o Ryan. No fundo, a jogada, você pode falar que a jogada terminou do lado direito, mas ela começou do lado esquerdo. Então, você pode falar assim que teve então fragilidade aqui, fragilidade lá, mas não foi. É que o Ryan é um jogador difícil de ser marcado, muito forte, muito rápido. O Andrés é muito rápido. E é normal. O Soteldo também é um jogador rápido, o Sérgio é um jogador rápido. Você leva vantagem no outro duelo. E assim que a gente acaba, tanto um time quanto o outro, construindo chances. O Fluminense teve uma chance também bem construída no primeiro tempo, que a bola saiu até pelo lado direito com o Samuel Xavier e terminou com um chute por cima. Então eu não vejo assim, não vi em nenhum momento assim que ali tem mais fragilidade ou não. Não coloquei o Andrés lá por conta disso, e é que eu achei que ele tinha uma facilidade. Ele nem começou muito pela extrema, o Andrés, até começou mais por dentro do jogo. Foi assim, a condição do jogo que levou a isso. No começo da sua pergunta, eu não sou meio campo. Não, eu acho que o meu campo para mim não é. O meu campo não é. São 2 ou 3 jogadores. O meio de campo para mim é como a gente consegue ocupar com o maior número possível aquele espaço com os jogadores. Então, o Coutinho, igual você mesmo falou, tem hora que ele estava pegando a bola lá no pé do Léo Jardim para iniciar, tem hora que o Andrés estava aqui dentro, tem hora que o Ryan estava aqui dentro. Então, existe uma rotatividade de jogadores. O nosso time é um time muito caracterizado pela mobilidade. Então, o meio-campo, muitas vezes, ele não é formado só por esses 3 jogadores. Mas, de maneira agora particular, eu acho que tanto o Thiago como o Calma e o Coutinho fizeram partidas muito boas hoje. Diniz aqui, Vitor Seta, do Globo. Boa noite, parabéns pela vitória. Vamos eu queria te perguntar quando? sobre o Maracanã, na sua passagem atual no Vasco. Pelos motivos mais diversos. O time jogou pouco no Maracanã, mas quando veio para cá fez bons jogos, na maioria das vezes. Agora você tem uma semifinal com 2 jogos no Maracanã, já foi, e o Vasco voltou a performar bem. O Maracanã tem sido um terreno confortável para esse time do Vasco, faz parte desse processo que você cita, de se sentir um time grande, jogar para um público 3 vezes maior, no ano em que São Januário não tem tido os resultados que costumava ter? Eu acho que São Januário é a casa do Vasco. E a torcida ali é um estádio diferente, a gente adora jogar lá também. Lógico. Embora a gente não tenha aproveitado tanto o mando como historicamente o Vasco consegue. Mas a gente fez muito boas apresentações lá também que não conseguiu terminar com vitória. E o Maracanã também é a casa do Vasco. O Vasco foi campeão aqui com o Roberto Dinamite, foi campeão com o time do Felipe, do Pedrinho de Edmundo, foi campeão na João Avelange. Então, assim, aqui é a casa do Vasco, como o São Januário também, é uma casa maior. Mas é também a casa do Vasco. Só ver a festa que a torcida fez aí. E o time se sente bem aqui também, como se sente em São Januário. É um privilégio, tem 2 casas, uma um pouco maior. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. Pedro Cobreia do nosso. Vamos, gente. O amigo falou aqui do meio de campo, né? A gente acaba realmente ressaltando quem participou dos gols na vitória. Mas eu queria falar um pouco do Barros, né? Parece que ele sente esses jogos grandes, ele cresce em rendimento, ele se entrega mais. Não que ele não se entregue, mas ainda mais, ele dá 200%. Eu queria que você falasse um pouquinho do rendimento dele, do desempenho dele. Eu acho que mais do que falar do rendimento, que foi muito bom e tem sido, acho que ele está aí com a gente, o Barros, acho que deve ser 3 ou 4 meses, né? Eu já tinha falado um pouco da história do Barros em outras entrevistas, que quando eu estive aqui em 2021, o Barros era um jogador ainda muito jovem que eu ia subir já para poder, ele era da geração ali do Andrei, que está lá no Chelsea. Ele mais alguns outros, ele já ia subir quase que de imediatamente. E quando ele teve a chance, ele estava indo bem no América e tinha talvez proposta para sair, eu fui um dos que pedi imediatamente o retorno. Eu não estava acompanhando muito o América, é mais pelo jogador que eu já estava acompanhando em 2021. E ele chegou muito bem, rapidamente ele aproveitou as chances que teve. Você vê assim, que às vezes num dia ruim, uma das piores partidas do Vasco foi contra o Corinthians. A partida que a gente foi muito mal. Mas aqui teve uma coisa boa, que foi a primeira vez que o Vasco entrou, que o Barros entrou 15 minutos. E foi dali que o Barros nasceu para esse momento. Então, num momento muito ruim do time, aquilo foi a chance que o Barros teve, que se o time talvez tivesse jogado muito bem, o Barros não tinha entrado naquela partida.
E ele vai crescer muito ainda, o Barros. Ele é um jogador que tem muito potencial. Para mim, ele tem um futuro brilhante. Ele é um jogador que tem muita força, ele está ganhando cada vez mais estima, mais confiança e se sentindo cada vez mais confortável com jogos de grande dimensão. Então ele tem para mim ele tem alma de jogador grande, o Barros. Boa noite, Diniz, Sérgio do podcast Cruz Maltino, Meu parabéns pela pai. vitória. Obrigado, Vou senhor. aproveitar o gancho do A colega. coletiva não acaba não, Quero né? saber como é a sua relação com ele, a sua conversa com ele no dia a dia. Como você mesmo falou, ele entrou, tomou conta e é um dos pilares ali, como você fala, do meio campo, que é um todo. E queria que você falasse do seu relacionamento com ele. Ele é um relacionamento parecido assim como é com o Ryan, com os mais jovens, que ele é um jogador que agora ele está aprendendo a se reconhecer como um grande jogador. Porque enquanto a gente não acontece, a gente tem muita dúvida do que tipo de jogador que eu vou ser, qual o futuro que eu vou dar para minha família. Antes era mais sonho do que a realidade, hoje cada vez ele é mais realidade. E a preocupação minha é dar cada vez mais continência para o Barros, cada vez mais estrutura para ele conseguir suportar bem a carreira que tudo indica que ele vai ter. Porque eu acho que o Barros é um jogador que vai ter bastante sucesso. Ele tem tudo para ser um grande jogador. Diniz, boa noite. Lucas Basílio do TikTok. Sim. Quem diria? Sempre. Apareceu. Queria que você comentasse, além da superioridade ofensiva do Vasco, não só na segunda etapa, como na primeira etapa em si, as principais lições que o time pode tirar de hoje para melhorar ainda mais no confronto da volta Esse contra o Fluminense. maluco tem uma voz bonita e ele tem as perguntas Analisar boas. o jogo com calma ainda, sabe? Eu acho que nem do primeiro para o segundo tempo, acho que a gente fez um ajuste melhor na marcação. A gente errou bastante em alguns aspectos, de saber a hora de pressionar a bola, a hora de poder esperar um pouco mais. Porque o Fluminense também é um time difícil de ser marcado. É um time que tem bastante mobilidade e é um time que sabe jogar com profundidade. Tem o Everaldo, que é um jogador que tanto disputa a bola no alto, como consegue cair pelos lados, que ele tem boa velocidade. Tem 2 jogadores rápidos pelo lado. Hoje, no caso, jogou o Soteldo no lugar do Canóbio. O Canóbio provavelmente deve voltar. Então, o Fluminense é um time que a gente precisa estudar e eu preciso ter um pouco mais de tempo agora para rever o jogo, para poder fazer os ajustes necessários aí para a gente conseguir performar bem no domingo. Depois no Better White. Diniz, boa noite, Amadeu do canal, na torcida vascaínos, parabéns pela vitória. Ô, Amadeuzinho. Você falasse de um jogador que vem Vai rápido, chamando a atenção da torcida, a minha, o atleta colombiano Andrés Gomes, um jogador que tem 22 anos, 16 jogos, 1 gol, 5 assistências e vem sempre. Ele tem uma característica agressiva no 1 contra 1. E essa evolução dele, física e tática, tem o dedo do Diniz. Boa noite, parabéns pela vitória. O cara vai se vangloriar, o maluco. De todo mundo, né, do Vasco. O Vasco é uma comunidade que trabalha muito. Pai. Não só eu, certamente dos nossos preparadores físicos, o pessoal do departamento médico, o pessoal de relação. E eu acho que o Andrés, ele cai naquela questão um pouco parecido com o Ryan, com os jogadores mais jovens. Dá para vocês ver claramente que é um jogador talentoso, que estava na França praticamente sem jogar, sem minutagem nenhuma. Era um jogador que a gente conhecia pouco. Inclusive, o vídeo dele é muito pior do que ele é quando foi contratar. A gente precisava de um jogador de velocidade e quando traz os melhores lances assim, fala, pô, jogador. Mas eu falei aqui no canal que o cara era bom, ele é da mesma cidade do Arias. Então, o processo de contratação do Vasco, na janela, acho que a gente foi bastante assertivo nessa janela do meio do ano. A gente não foi apressado, foi igual o time, o Coutinho falou com o time, a gente não teve pressa, a gente foi agressivo, mas não foi apressado. E para contratar jogador é difícil se acertar em contratação. E os colombianos, de maneira específica, quem me ajudou muito foi o John Arias. Porque tanto um como o outro, o Arias conhece bem. E o Andrés, especificamente, é da mesma cidade do Arias. E quando eu liguei para o Arias, ele me deu as informações que eu precisava para poder ser favorável à vinda do Andrés. Porque o Admar trouxe o nome, eu e o Felipe, a gente avaliou, a gente precisava de um jogador de velocidade, com as características dele. E essa característica de 1 para 1, por exemplo, eu acabei tendo mais segurança falando com o Arias do que pelo vídeo, porque no vídeo os times jogavam muito em transição, ele pegava muita bola de espaço.
Então, essa característica principal que está mais chamando a atenção no momento dele no Vasco foi uma característica que o Arias, que me falou, não, ele é um jogador assim, eu acho que ele vai crescer muito, é um muito bom menino e tem muito potencial. Então, a gente está muito feliz com ele. Eu acho que o Andrés também é outro jogador que está se reconhecendo o próprio talento. E acho que tem tudo também para brilhar no futuro. A gente já está brilhando, mas brilhar ainda mais nessa temporada, terminar bem e a outra temporada ter um brilho ainda maior. Obrigado, Diniz. Valeu. Boa noite. Entrevista boa, né? Depois de uma vitória, todo mundo querendo, né, fazer uma perguntinha, surfar na onda da vitória, mas 45 minutos é muita coisa, muita gente aí. Mas o que vale é isso aí, a vitória, importante, né? Diniz falando que é de praxe falar que não ganhou nada, realmente não ganhou, mas temos que consertar os erros e ir para cima do Fluminense no domingo, buscar aí a tão sonhada final da Copa do Brasil e, consequentemente, o título dessa competição. Valeu? Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou dessa longa coletiva. Seu like, a sua inscrição é importante para nós. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!